Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre velocidade, ok? Vamos lá comigo. Primeira coisa, vamos definir o que é velocidade. Velocidade, ela representa uma taxa de deslocamento, ou seja, ela mede a rapidez de um objeto. Ela é definida basicamente pela relação entre deslocamento em função do tempo, ou seja, o famoso V igual ΔS sobre ΔT, que representa V igual posição final menos posição inicial sobre tempo inicial sobre tempo final. Lembrando que as posições estão relacionadas com o referencial e com o sistema dotado. Além disso, nós temos que lembrar sobre a questão das unidades. Velocidade, meu querido, sempre tem relação com a unidade. Unidade aqui é o que mais sacaneia o povo. Fique esperto com as unidades. Você tem aqui, ó, o metro por segundo, quilômetros por hora. É o que é usualmente utilizado aqui, né, nos exercícios e aqui no Brasil principalmente. O metro por segundo, já vou passar a dica para vocês, é normalmente utilizado quando você tem movimentos curtos, certo? Então, deslocamento de bola, coisas que demoram às vezes segundos ou minutos para acontecer. Enquanto que o quilômetro por hora são utilizados normalmente para viagens coisas mais longas, como por exemplo, viagens, demora horas para acontecer aquele movimento. Se eu quiser converter um no outro, o que eu faço, meu querido? É muito simples. Eu simplesmente vou lá e faço uma multiplicação para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou eu faço o oposto, ou seja, uma divisão para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Eu estou partindo de uma posição lá da BR-277, lá do Jardim Iguaçu, da minha cidade de Paranaguá, e vou até uma posição aqui no Cajuru, numa posição em Curitiba. De acordo com o Maps, eu vou demorar 1 hora e 9 minutos e percorrer aproximadamente 83,3 quilômetros. Se eu utilizar o Maps, eu vou perceber o seguinte. A minha posição inicial, tá? Ela é no quilômetro zero, lá aqui na avenida que vai para o Porto de Paranaguá, certo? Tem essa ponte aqui, ó, até tirei um print ali através do Google Maps, que ali é o quilômetro zero, certo? Então, o pessoal certo indo para a escola, numa passeadinha. E, por exemplo, saí às 18 horas de lá, esse seria meu tempo inicial. Depois, lá no Jardim Iguaçu, como a gente conversou, eu cheguei aqui no Cajuru, na posição 84, certo? Da BR-277 às 19 horas e aproximadamente 10 minutos. Eu fiz aqui umas modificações, né? O Google Maps ele me deu uma distância de 83,3, certo? Existe um pequeno ajuste aí conforme as escalas, ok? Existe um erro aceitável aí. Mas eu demoraria aproximadamente, o tempo final seria às 19 horas e 10 minutos, sendo que eu parti de lá às 18, ok? Bem, então, sabendo que a posição no quilômetro zero, lá de Paranaguá, que eu parti às 18 horas e que a posição final lá no Cajuru seria de aproximadamente, na posição quilômetro 84, cheguei às 9h10, eu posso calcular, por exemplo, velocidade e outras coisas a mais. Então, a gente teria, por exemplo, um intervalo de tempo de 1 hora e 10 minutos. E se eu quiser, por exemplo, calcular a velocidade média desse cara, eu vou dizer que a velocidade média seria a posição final, ou seja, 84, menos a posição inicial, 0, certo? Quilômetro lá da posição, dividido por 1 hora, 1,2 de hora. Ou seja, como é que a gente achou que ele ia 1,2 de hora? Eu peguei os 10 minutos e transformei para a hora, certo? Então, os 10 minutos passei para a hora dividindo por 60. Deu aproximadamente isso ali, ok? E aí, se eu for calcular isso, eu vou achar aproximadamente 70 km por hora, ou 19,5 metros por segundo, certo? E isso aqui é uma velocidade média, não é a velocidade instantânea. Por quê? A velocidade instantânea, ela é medida através de algum equipamento, como por exemplo, o velocímetro do meu veículo, certo? Ou seja, eu posso estar lá uma média de 70 km por hora, mas significa que todo o trajeto eu fiz a 70 km por hora. Não é possível, porque eu tenho tráfego de caminhões, eu tenho pessoas, por isso que eu trabalho como em cima de uma média. É mais ou menos como os aplicativos eles usam aí para poder, né, traçar sua rota e determinar quanto tempo você vai demorar para chegar em seu destino. Beleza, meus queridos? Nesse vídeo falamos sobre velocidade. Espero que tenham gostado. Até breve.